boa tarde para você. Estamos de volta com mais um Câmara Entrevista e o assunto de hoje é o Enem. Pois é, muita gente aí preparado e ansioso para fazer a prova nesse fim de semana. E a nossa convidada especial de hoje é a professora Adriana Campos. Ela é professora de português do cursinho Pré-ENEM Pré-Vestibular de Pouso Alegre. Lembrando que o cursinho Pré-ENEM Pré-Vestibular, ele é municipal, ele foi de uma iniciativa da vereadora Dulcineia Costa, que tem funcionado, deu certo e que tem levado jovens aí para universidades renomadas pelo país afora. Então agora vamos receber a Adriana Campos. Olá, Adriana Campos, seja bem-vinda no Câmara Entrevista. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Bom, Adriana, chegou a reta final, né? Na sua opinião, como que fica esse momento para os alunos? Esse momento é um momento de bastante ansiedade, impossível evitar isso, mas é um momento que eles aguardam muito, afinal se prepararam ao longo de todo o ensino médio, principalmente nos últimos 3 anos, com foco no terceiro e ansiosos porque é sempre uma expectativa muito grande. O que cai, como cai, o que estudar, o que não estudar. Então é bastante ansiedade nesse momento. Bom, eles vieram se preparando aí desde muito tempo, né, Adriana? Agora, estudar de última hora não é muito recomendado, né? Não dá muito certo. Certamente, de última hora somente rever mesmo detalhes, alguns pontos que ele ainda considera crucial, né, e que sempre cai na prova, mas não se preparar. Essa reta final é mais de olhar últimos detalhes mesmo, não há mais tempo para se preparar. E quais são as dicas mais importantes para o momento da prova, que o aluno tiver ali com a prova na mão nesse fim de semana, Adriana? Uma dica importante é saber administrar o tempo que ele tem para realizar a quantidade de questões no tempo determinado. Então, uma dica interessante é que ele distribua de modo atento esse tempo, não fique muito preso a uma questão, não sabe, vai para outra, depois se der tempo ele volta. E uma dica legal também é que ele faça uma leitura atenta do comando, como nós falamos, o que a questão pede, para ir direto ao ponto, sabendo o que perguntou. É bem mais claro, né, de ver a resposta correta. Quantas são as perguntas que caem no Enem? São 4 áreas de linguagem, 45 questões em cada área de linguagem, tecnologia, as 4 áreas do Enem, né? Ciências humanas, ciências da natureza, somando 90 questões em cada dia. No domingo, além das 90 questões, ele tem a redação. Então, a preocupação maior com o tempo é mesmo no domingo, às vezes ele gasta muito tempo com redação ou começa primeiro pelas questões e o tempo pode ser mais apertado. Então, cuidar muito disso. Agora, não deixar de responder é importante, Adriana? Com certeza, por isso mesmo, saber administrar o tempo, ler todas as questões, eles estão preparados para, caso não dê tempo de resolver, aplicar ali, né, uma técnica, lendo o comando, uma provável poderia ser tal letra. Evitar mesmo deixar qualquer questão sem resposta. Agora, sempre tem aquela matéria bicho-papão, né? Qual que é a matéria bicho-papão do Enem? Na minha área, né, a matéria bicho-papão é a redação. Nas outras áreas, eles estão preparados sabendo que um determinado assunto cobra mais, outro menos. Então, em língua portuguesa, é tranquilo do ponto de vista do professor, porque se cobra o domínio e o uso que ele faz da língua, como falante daquele idioma, como perceptor dos diferentes níveis de linguagem, das diferentes situações comunicativas. Então, eu acredito que o bicho-papão para ele seja mesmo redação, ainda mais que é a única possibilidade de uma nota 1000, já que o Enem aplica o TRI. Então, às vezes, mesmo ele indo muito bem numa determinada área, né, ele obter 1000 como nota Enem total é bem complicado. Então, que garanta na redação. Então, quais são as dicas para ir bem na redação, professora? As dicas, a primeira dica é que ele saiba interpretar o tema. Geralmente, né, ele já confunde assunto e tema.
a preocupação agora, às vezes, é querendo saber o assunto da redação ou o tema da redação. Isso é complicado acertar. O tema será este. Por quê? Quando ele interpreta o tema, ele sabe o que o texto quer dele, o que ele deve discutir exatamente. Então, isso é fundamental, porque quando ele começa a redação, ele introduz o assunto e, após introduzir o assunto ao leitor, ele já define a tese, ou seja, o ponto de vista, o direcionamento que o texto dele vai assumir. Assumida a tese, de acordo com o tema, ele vai argumentar. E nesse momento é onde a orientação é que ele não fique muito preso à coletânea, que ele relacione outras áreas do conhecimento, a filosofia, a história, a leitura que ele fez de estatísticas, de estudos, de autoridades no assunto, para que o texto dele, para que a argumentação dele fique bem consistente. E por fim, saber ali sugerir ou resolver o problema, como a gente diz, na proposta de intervenção. Então a dica é que depois de argumentar muito bem, que ele também encerre o texto falando o que fazer para, se não resolver, amenizar o problema, quem fará aquilo, deixar bem claro, e como aquilo será feito. Então, procurar aliar mais de um ator também, entre governo, mídia, família, depende muito do tema, é o ator responsável para resolver ou amenizar o problema. Bom, então a gente não tem como prever realmente, professora, quais serão os temas disponíveis ali na redação. O segredo é você ficar atento nesse período e utilizar essas técnicas, aplicar todas essas técnicas na hora de desenvolver mesmo. Sim, a orientação é porque às vezes eles querem o tema. Os temas, propostos em todos os anos do Enem são temas de relevância social. Então, às vezes a gente opina alguns temas possíveis, questões ambientais, questão do idoso. Então, eles pedem sugestões, mas a minha preocupação, o que eu sugiro para eles adianta você saber o assunto e não saber estruturar o texto? Porque se ele sabe estruturar, no momento da produção ele faz o encadeamento das ideias independente do tema proposto. Isso é lógico que o conhecimento que ele traz colabora muito. Então, estar bem informado também é uma condição para ir bem na redação, Com certeza, porque os conhecimentos que ele tem de outras áreas é o que dará consistência ao argumento, a ponto de persuadir o leitor e convencê-lo da tese que ele escolheu ali. Bom, agora é um momento realmente de ir para a prova, não tem muito mais o que fazer, professora, a não ser se concentrar. E como você disse um pouco antes que a gente estava conversando nos bastidores, cada um reage de um jeito, Uns precisam deitar, dormir, descansar, outros vão ouvir uma boa música, E então, quais são as dicas, mais importantes no dia de hoje? As dicas é que ele, sabendo como ele, digamos assim, relaxe um pouco, que ele busque esse momento para que amanhã ele esteja ali tranquilo, que ele não deixe a ida, para a prova, para a última hora, porque pode surgir o imprevisto e tudo isso vem atrapalhar o lado emocional. Então, que ele confie no preparo que ele fez, se não foi ao longo do ensino médio, mas ao longo deste ano, pelo menos, ele sabia da responsabilidade que ele enfrentaria, então que ele mantenha calma, sabendo que quanto mais calmo, mais tranquilo ele resolver a prova, melhor para ele. Agora, como ir tranquilo, aí cada um tem que descobrir se é o que faz bem para si mesmo, o que faz professora? Bem, isso mesmo. Então, vamos desejar uma boa sorte para os seus alunos que estão em casa acompanhando a gente. Com certeza, na torcida, boa sorte, que realmente vejam ali o que está sendo cobrado e que deem o máximo, porque o preparo foi árduo, então acho que vale a pena investir agora na realização da prova. Muito obrigada, professora, pela presença da senhora aqui. Eu agradeço a oportunidade. E o Câmara Entrevista trouxe hoje, então, algumas dicas para o Enem, um dos assuntos bicho-papão aí, que é a redação, considerada, sim, uma das partes mais difíceis da prova. Então, boa sorte para você que vai prestar o Enem e a gente se encontra na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.